Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós vimos como se deu a crise do Império Romano. Vocês lembram que eu falei sobre a divisão do Império em dois? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente? Então, hoje, nós vamos falar aqui, nessa aula, sobre o que foi esse Império Romano do Oriente. Ou, como alguns conhecem, Império Bizantino. Deixa eu só. Pronto. Então, gente, o que foi esse Império Romano do Oriente? Vamos só recapitular aqui algumas coisas, né? Vocês lembram, né, que eu falei que o imperador Constantino, ele dividiu o Império Romano em dois, né? O Império Romano era tão amplo, tão enorme, certo? Que, digamos assim, para melhorar a administração do Império, Constantino vai e o divide, certo? No ano de 395 em dois. Esse roxinho aí que vocês estão vendo é o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. E o outro, o amarelinho, é o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, né? Bizâncio era uma colônia grega, né, da Grécia. A Grécia fica mais ou menos aqui, né? E onde é que Bizâncio ficava? Aqui. Era uma cidade, gente, de extrema importância. Por quê, professor? Porque ela ficava localizada em dois continentes. Ela ligava o continente europeu, né, ao continente asiático, aqui. E ela estava localizada também no Estreito de Bósforo. O que é o Estreito? É uma pequena faixa, né, por onde que passa água que liga um mar ao outro. Por exemplo, que liga o Mar Negro ao Mar Egeu. Né? Então, Constantinopla ficava aqui. Fica até hoje porque ela existe, mas não com esse nome, e sim com o nome de Istambul, na atual Turquia, que fica aqui. Tá? Bem, então o que é que acontece? Vocês lembram que eu falei que com o fim do Império Romano do Ocidente, em 476, né, quando os Érulos retiram Rômulo Augusto, o último imperador de Roma, certo? A partir dali termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, né? E o que é que acontece? O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele permanece intacto mesmo com as invasões bárbaras que ocorreram no seu lado ocidental, certo? Ele se manteve por quase 1000 anos, né? 400, aliás, ele se manteve por mais de 1000 anos, certo? Porque como o Império foi dividido em 395 e ele se manteve até 1453, então, de fato, ele durou mais de 1000 anos, né? Aí, o que é que acontece? Por que Constantinopla? Porque ela, a antiga colônia de Bizâncio, foi elevada à capital do Império Bizantino, né? Foi mudado o nome, né, por Constantino, foi fundada por Constantino em 330, mas quando o Império foi dividido, ela passou a ser capital e mudou de Bizâncio para Constantinopla, em homenagem justamente a Constantino. Lembra de Constantino, aquele que eu falei, que ele foi o responsável pela liberação do culto dos cristãos, que ele se converteu ao cristianismo, né? Alguns dizem que foi durante sua vida, outros dizem que foi no final da vida dele. Então, esse mesmo. A monarquia era a forma de governo, né, do Império Bizantino. Óbvio, era um império. O imperador era um monarca. Era ao mesmo tempo teocrática e despótica. E o que é isso? Era uma monarquia que buscava valores celestiais, né? É uma monarquia que usava o nome de Deus, né? Que dizia que o poder vinha de Deus. O poder do imperador vinha de Deus. Né? Ou seja, o imperador era quase um Deus. O que não difere dos imperadores do Império Romano do Ocidente antes deles se converterem ao cristianismo. Lembram que eles eram
politeístas, adoravam vários deuses, e que o imperador era uma figura divina, e os cristãos não aceitavam isso, lembram? Então, mesmo agora sendo cristãos, né, eles ainda se consideravam meio que deuses, né, mensageiros de deuses, que a monarquia era algo divino, enfim. Aí nós temos embaixo meu Deus, como é o nome disso? Iluminura, acho que é Iluminura o nome. Onde está mosaico, na verdade, um mosaico onde está representado o imperador Constantino, certo? E a sua esposa, não me recordo o nome dela, né? Eles estão ao lado da Virgem Maria, a Theotokos, mãe de Deus, certo? Que era o título de Maria em grego, com o menino Jesus. Percebam que tem uma areola, né, que é a areola que fica na cabeça, né, que dá a santidade, que quer demonstrar que ali é uma pessoa santa e tal. Além da areola que está sobre a cabeça da Virgem Maria e do menino Jesus, existem as auréolas, certo? Nas cabeças de Constantino e da sua esposa. Gente, eu não me lembro o nome da esposa de Constantino. Eu vou pesquisar, porque eu sou assim. Eu não sei se era Sofia. Sei que era a de Justiniano, neto de Constantino, era Teodora. Né? Então, essa areola, ela representa a santidade. E o que quer dizer? Que os imperadores também eram figuras divinas. Né? Uhum. Ah, tá. Na verdade, gente, Constantino teve duas esposas, né? Fausta e Minervina. Eu acho que essa era a Imperatriz Fausta. Eu acho. Vamos lá. Quais eram as características do imperador bizantino? Bem, o imperador bizantino ele centralizava todo o poder em suas mãos. O poder político emanava dele. O poder religioso emanava também dele. E o militar também emanava dele, certo? Ele tinha o poder de nomear, inclusive, o patriarca da igreja ortodoxa, né, que era uma igreja católica do Oriente, certo? E, ao mesmo tempo, havia uma questão chamada Césaropaporismo. Paporismo, que era isso? O imperador era imperador e, ao mesmo tempo, ele era papa, né? Ele era também o chefe aí da igreja, né? Ele liderava a igreja. Bem, o império era dividido em temas. Que eram temas, certo? Eram territórios, certo? Que mantinham a unidade do império. E isso impedia as invasões e fortaleciam as fronteiras. Os países não são divididos em estados, e os estados não são divididos em cidades. Então, o Império Bizantino era dividido em temas, que eram como se fossem províncias, né? A distribuição de terras aos soldados. Terra mais exército. Bem, todos os soldados do Império Bizantino, ele tinha direito à terra. Né? Era como se fosse uma forma de pagamento ao exército por suas incursões bélicas, pelas guerras que eles travavam. Em 527, assumiu Justiniano. Né? Justiniano era neto de Constantino. No reinado de Justiniano, ocorreu as divisões internas, ou seja, começaram a surgir problemas dentro do império. Por quê? Porque, para manter as guerras, Justiniano cobrava altos impostos aos cidadãos do império. Né? E, geralmente, a cobrança desses impostos era utilizada a violência, e as pessoas começaram a querer se rebelar com relação a isso. A forma com que o imperador realizava a cobrança desses impostos. No período de Justiniano também ocorreram as invasões externas, ou seja, outros povos começaram a invadir o Império Romano do Oriente, o Bizâncio, o Império Bizantino. Né? Gente, o Império era vasto. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês. Era enorme, certo? E
Acho que dá para mostrar no mapa anterior. Deixa eu só olhar aqui. Assim, o Império era tudo isso aqui, né? Era um império vasto que ainda compreendia algumas terras do antigo Império Romano do Ocidente, né? A capital estava aqui, onde é hoje a Macedônia, certo? Aqui está a Romênia, no caso, quando era Romênia, a Bulgária, meu Deus, qual é o nome daquele país que fala russo também? Ai, me esqueci. A Ucrânia. Então, eles estão todos aqui. Ainda não tinham esses nomes. Tinham as tribos, né, dos visigodos, dos ostrogodos, que mais tarde vão dar, né, vão dar surgimento a esses países, a essas nações que eu falei agora. Então, o império era grande, era amplo, certo? Tinha várias línguas. Falavam-se várias línguas no império, né? Era um império que constituía não apenas os povos que habitavam Constantinopla, mas também povos, né, de outras, né, como é que eu posso dizer, de outras denominações. Né? Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo também o livro de vocês, tá? Para ver se eu não me perco aqui. Mas, enfim. Vou voltar para cá, senão eu vou perder. Então, eram várias línguas que eram faladas. Era o eslavo, era o latim, era o grego. Mas aí o que é que acontecia? A língua falada em Bizâncio era o grego, certo? A fé era a fé cristã baseada na igreja católica ortodoxa. Mais na frente eu vou falar o que era essa igreja. E uma lei. E qual era essa lei? Foi a lei criada pelo próprio Justiniano, que foi o Corpus Juris Civilis, que era também conhecido por o Código de Justiniano, certo? Que era uma reunião das leis romanas desde o século II. E nelas estavam publicadas as novelas, que eram as leis lançadas pelo próprio Justiniano, o digesto, que eram os pareceres dos juristas romanos, os juízes romanos, e os institutos, que era o manual de direito para estudantes, certo? É interessante ressaltar que o Corpus Juris Civilis, ele baseou, certo, o direito, né, as leis de direitos atuais, inclusive as leis do direito brasileiro, né, as leis que sustentam o direito brasileiro. Bem, havia um desejo, né, forte de restaurar o Império Romano conquistado pelos bárbaros. Lembram que eu falei das invasões bárbaras, que os bárbaros tomaram conta de uma parte do Império Romano? Então Justiniano tinha esse desejo fortíssimo. E para isso ele tinha que reforçar o exército. Para reforçar o exército, ele precisava de dinheiro. E de onde é que ele ia tirar esse dinheiro? Das cobranças de impostos das pessoas. E com isso, resultou em várias revoltas, por causa do descontentamento popular. Uma dessas revoltas aí está a sedição de Nica, em 532, mas também conhecido por revolta de Nica. O que foi isso? Bem, um domingo no hipódromo de Constantinopla, o que era hipódromo? Era onde eram realizadas aquelas corridas não é bem uma carroça, o nome era biga, sei lá, aquela carroça de duas rodas puxada por quatro cavalos. Era como se fosse a diversão deles, era a Fórmula 1 deles, do período. E nessas corridas existiam dois, como é que eu posso dizer, dois lados, dois torcedores. Os azuis, que eram de tendência popular, ou seja, vinham das pessoas, e os verdes, que eram os aristocratas. Aliás, minto, o verde era o de tendência popular e o azul era os aristocratas, os nobres, certo? E no momento do intervalo da corrida, aproveitando que o imperador Justiniano e a imperatriz Teodora estavam nesse dia, os dois lados resolveram se juntar e começarem uma revolta.
era muito difícil, gente, os dois lados, né, se unirem. Geralmente, o imperador torcia pelos aristocratas, pelos azuis. Mas, nesse dia, os dois lados, ao invés de rivalizarem, eles se uniram e começaram uma revolta dentro do próprio hipódromo. E aí, o imperador e a imperatriz foram evacuados de lá, né, e levados para o Palácio Imperial. As pessoas saíram do hipódromo em marcha para o palácio, e aí começou uma luta terrível, certo? Justiniano mandou repreender a revolta de Nica, né, que as pessoas gritavam Nica, 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 que em grego significa vitória. Na verdade, é o nome da deusa da vitória, Nica. E o que aconteceu? Justiniano mandou repreender violentamente a revolta. Teve um incêndio que matou mais de 32 mil pessoas. E isso ele acabou contendo de forma violenta, né? A revolta de Nica. Há quem diga que foi a própria Teodora que deu a ideia para ele. Bem, a economia do Império Bizantino, ela era baseada no intenso comércio, né? O que é que favorecia esse comércio? A localização geográfica de Constantinopla. Era uma cidade que ligava, era uma ponte entre o Oriente, o Ocidente, né, a Europa, e o Ocidente, a Ásia, certo? E ela estava numa posição geográfica favorável. É uma cidade que tinha água em 3 lados, né? Ela era tipo uma península, né? Era mais ou menos assim, aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água, aqui é terra, certo? Tinha excelentes portos, certo? E uma poderosa marinha que dominava o mar Mediterrâneo. Isso ajudava também quando os comerciantes que vinham do Ocidente, que vinham do Oriente para fazer comércio com o Oriente e vice-versa, tinham que passar por Constantinopla e pagar taxas por fazer, né, esses, digamos assim, essas trocas de mercadoria, esse comércio pelo Mediterrâneo, né? E também, gente, o que ajudava em Constantinopla era a produção agrícola, os latifúndios. Lembra que eu falei que o exército também tinha terras, tinham que ter terras, os soldados? Então, porque porque o Império Bizantino era enorme e possuía várias terras, certo? Então, essas terras deveriam ser cultiváveis para poder gerar renda. Como eu estava falando antes, gente, a população do Império, ela era heterogênea, desigual. Por quê? Existiam latinos, né? Quem eram os latinos? Eram os povos da língua que era oriunda do latim, português, espanhol, francês. Os gregos, certo? Os eslavos, né? Os povos ali da Romênia, da Bulgária, os germanos, que eram uma parte dos alemães, os semitas, que vinham lá do Oriente Médio, os turcos, os russos, os normandos, que eram de origem francesa, se eu não me engano, dali da Normandia, egípcios e outros. A cultura do Império era uma cultura riquíssima, porque ela unia duas culturas. A cultura oriental, da parte asiática, e a cultura ocidental da Europa, né? E o grego era o idioma oficial até nos ritos religiosos. Lá no Império do Ocidente, com a capital em Roma, nos rituais religiosos era utilizado o latim, certo? Já no Império do Oriente, era o grego. A atividade comercial, né? Os indivíduos mais humildes assumiram importância social. Por quê? Porque eram eles que eram responsáveis por manter a economia girar. Os escravos, né, eram remunerados, gente, né? Os escravos recebiam salário e tinham período de descanso. E, ao mesmo tempo, eles podiam adquirir bens. Vejam só. Por isso que os indivíduos humildes eles tinham importância no Império. As escolas bizantinas, elas baseavam a instrução na literatura grega clássica, ao ponto de as pessoas educadas serem capazes de citar hoje Shakespeare, né? É apenas um exemplo, né? Podemos dizer assim, porque Shakespeare não era dessa época. Mas eles eram tão instruídos, certo? Tão instruídos, inteligentíssimos, né? As escolas bizantinas, elas eram de uma instrução perfeita.
Os sábios bizantinos estudavam e comentavam a filosofia de Platão e Aristóteles, que eram dois filósofos gregos. Esse devotamento ao classicismo enriqueceu a vida intelectual e literária de Bizantina e ajudou a preservar os clássicos gregos para as eras posteriores. Bem, a Grécia, né, todo aquele período grego que vocês viram lá antes, havia passado, aquele período clássico da Grécia, né, de Platão, Aristóteles e tal, havia passado. A Grécia agora já não era mais politeísta, tinha vários deuses, não. A Grécia agora era uma parte do Império Bizantino e era agora ortodoxa, cristã ortodoxa. Só que o passado da intelectualidade grega havia sido, digamos assim, esquecido. Mas os imperadores bizantinos, a educação bizantina fazia questão de lembrar a importância deles para o mundo. A maior parte da literatura grega clássica que conhecemos hoje só sobreviveu por ter sido copiada por escribas bizantinos, ou seja, muitas obras de Platão, Aristóteles, entre outros filósofos gregos literatos, a gente só tem conhecimento, isso quem faz história sabe melhor, né, porque conhece, e muitas histórias da Grécia Antiga só são conhecidas atualmente porque os escribas, o que eram os escribas? Eram geralmente monges responsáveis por escrever livros. Não existia computador na época, nem máquina de prensa, né? Os livros eram feitos pelos escribas, escreviam tudo, várias e várias vezes, e aí difundiam, né? Mandavam para outras partes do mundo, do império. Bem, a vida social do império era ligada à religião, né? A Igreja Ortodoxa adotou rituais diferentes da Igreja de Roma. O que significa ortodoxa? De doutrina reta, né? De uma doutrina mais, digamos assim, como é que eu posso dizer, mais conservadora, né? Digamos assim. Era uma igreja diferente da católica, professor? Era uma igreja católica, porém os seus rituais eram mais orientais, né? Como assim? Vocês vão ver mais à frente. Houve conflitos com relação a esses rituais, né? E o que é que acontece? Em 1054, houve o cisma do Oriente. O que foi esse cisma? Foi a separação, a ruptura total das duas igrejas. Porque até então, as duas igrejas viviam em comunhão, as duas juntas. Tinham um único líder, o Papa, em Roma. Mas aí elas começaram a discutir alguns temas entre si, né? E a Igreja Católica começou a ver alguns ritos da Igreja Ortodoxa como heresias, né? Algo que era contra a Igreja de Roma. Como isso? Como assim? Bem, o monofisismo. O que foi isso? Eles negavam a Santíssima Trindade. Para eles não existiam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tanto que os ortodoxos, eles se benzem assim, em nome do Pai, do Filho, aliás, em nome do Pai e do Espírito Santo. Os católicos são assim, né? Se benzem assim. Os ortodoxos não. É em nome do Pai e do Espírito Santo. Por quê? Bem, para os cristãos ortodoxos, né, Jesus Cristo é Deus. Não procede de Deus. Ele é Deus. Ele é Pai também. O Espírito Santo é que procede de Deus. Para os católicos, não. Para os católicos de Roma, não. Ao Deus que o Filho procede, que o Espírito Santo também procede de Deus. Né? Então, para eles, não. Se Jesus Cristo é Deus, não existe isso. Não sei se vocês estão entendendo, né? A gente costuma falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Filho vem do Pai, e o Espírito Santo também. Mas se Jesus também é Deus, ele não vem diretamente de Deus, se ele é Deus. Se Jesus Cristo também é Deus. Vocês estão entendendo? O único que provém de Deus é o Espírito Santo. Né? Se vocês um dia forem para uma igreja ortodoxa, eu já estive em algumas delas, lá em Santa Catarina, quando eu morava lá, em 2019, eu fui para uma missa ortodoxa e é interessante. Eles se benzem assim, né? Cristo, ele possuía apenas a natureza divina e espiritual. Ele não possuía a natureza humana.
para os ortodoxos, Cristo não foi totalmente humano. Ele foi mais divino do que humano. Algo que os católicos dizem que Cristo teve a sua natureza humana. Tanto que ele morreu na cruz e depois ressuscitou. Outra coisa que era condenada, né, pela igreja ortodoxa, era a iconoclastia. Aliás, pela igreja católica, era a iconoclastia. O que é isso? O uso de ícones, certo? Por quê? Porque na igreja católica tem as imagens, né, as imagens dos santos, a veneração a essas imagens, não é a adoração, né? Para os ortodoxos, eles seguiam muito lá o Antigo Testamento, que dizia que não adoraria imagens e tal. Então, ao invés disso, eles criavam imagens. Aliás, eles criavam iluminuras, quadros dos santos, ao invés de imagens de pedra, né? E de barro. Vocês estão entendendo? Quando vocês forem à igreja, se vocês forem à igreja ortodoxa, vocês vão ver que não existem imagens, existem quadros. Não, se eu não me engano, não apenas na igreja ortodoxa, mas a igreja anglicana lá da Inglaterra também. Existem quadros dos santos. Ao invés de imagens, são quadros. Aí começa também outro questionamento, já no século IX, veneração e adoração. Né? Você deve venerar ou adorar as imagens? Né? Então, a igreja ortodoxa também tinha isso. Elas achavam que é necessário venerar a imagem, adorar só a Deus. Então, tudo isso levou a um conflito terrível que culminou na separação, né, das duas igrejas. A partir de agora, elas eram duas igrejas cristãs, certo? Uma com sede em Roma, tendo o Papa como líder, e outra com sede em Constantinopla, tendo como líder o patriarca escolhido pelo imperador, certo? E a partir daí se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla. Os rituais se parecem, professor? Se parecem. São muito parecidos. Eles têm toda a hierarquia da Igreja Católica. Tem padres, tem freiras, tem bispos, tem arcebispos, certo? E é interessante lembrar que os povos que o abrigavam no Império Romano do Oriente, em Bizâncio, eles adotaram como é que diz? A religião ortodoxa, a Grécia, a Romênia, a Macedônia, a Bulgária, a Ucrânia, a Rússia, todos esses países ali do leste europeu que tiveram ou estiveram sob jugo do Império Bizantino ou contato com o Império Bizantino, acabou, né, se convertendo à Igreja Ortodoxa grega, né? Mas aí criou-se outras denominações. Por exemplo, existe a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Armênia, a Igreja Ortodoxa Macedônica. Cada uma tem seu patriarca, né? Aí já falei sobre Justiniano, sobre o Corpus Juris Civilis, né, que foi o documento que reuniu, explicou e facilitou a aplicação das leis no território imperial, né? Ele serviu de base para todos os outros códigos de lei criados no Império Bizantino e no Ocidente, inclusive no Brasil. Aí são as seções que eu falei, né, Código Justiniano, a novela, estão em latim. Esqueci como é esse aí. Peraí, tá? O digesto, tá correto. E os institutos, né? A arte, nesse período, ela absorveu tanto os traços ocidentais lá da Ásia, da Europa, quanto os orientais vindos da Ásia, certo? E a arte ela era usada justamente para retratar algo, né? Se vocês forem um dia à Turquia, que é onde está a Catedral de Santa Sofia, né, hoje Mesquita, que foi fundada justamente por Justiniano, vocês vão perceber que a arte ela é muito utilizada para mostrar as crises, as guerras, a prosperidade dos governos, certo? Tudo feito em suas paredes, nos mosaicos, né? O que era uma marca na arquitetura era as torres arredondadas, as abóbodas, assim, né? Ao invés de ser uma torre assim, eram assim.
Os mosaicos, que eram desenhos, imagens com pedaços, né? Fragmentos de alguma coisa, geralmente de pedras coloridas, né? Existia muita peça em bronze, ouro, né? É um riquíssimo colorido. Aí está. Hoje é mesquita, mas ela já foi a Catedral de Santa Sofia, Ágia Sofia, a Basílica de Santa Sofia, né? É um grande exemplo da arte e da arquitetura bizantina, tá vendo? Se eu não estou enganado, gente, essas 3 torres, essas 4 torres, elas foram colocadas depois, quando os turcos, né, tomaram, os árabes invadiram, tomaram, né, Constantinopla. Porque depois ela deixou de ser uma igreja cristã, certo? Para ser uma mesquita, né? Até hoje, né? Recentemente o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, era um museu antes. Aí ele agora deu novamente o status de mesquita para as pessoas, os muçulmanos, irem rezar nela, o que causou uma turbulência enorme, porque era um museu que falava sobre o primeiro período dela como uma igreja cristã, depois como mesquita, mas agora ela só é mesquita, templo dos povos árabes, de religião muçulmana. Né? Ela demonstra o poder grandioso do Império Bizantino, sem dúvida, porque ela está em um local privilegiado de Istambul, que Istambul, na Turquia, era o que era Constantinopla, né? Hoje é chamada de Turquia. Ela foi construída durante 5 anos, demorou a construção dela. Foi de 532 a 537, para ser a Basílica de Constantinopla, a Basílica Ortodoxa de Constantinopla, né? Sede do patriarcado. Com a morte de Justiniano, né, o Império passou a sofrer uma lenta decadência, que foi se acelerando a partir do século XIII. Né? No século XIII, em 1200 e alguma coisa, seu nome, 250, Constantinopla sofreu a invasão, né? Ela foi tomada pela Quarta Cruzada. O que foi a Quarta Cruzada? Foi quando os árabes tomaram, né, Constantinopla, e aí as cruzadas foram guerras, né, convocadas pelo rei da França, aos outros reis cristãos da Europa, para livrarem Jerusalém dos árabes, certo? E Constantinopla também tinha sido tomada. E o que aconteceu? No século XIII, quando ela foi completamente invadida e saqueada pelos árabes, o imperador do Ocidente, que ainda existia o Império do Ocidente, tá? Fraquinho, mas existia, resolveu tomar novamente Constantinopla dos árabes. Isso foi chamado de a Reconquista, né? A Reconquista de Constantinopla, a Guerra de Reconquista. Mas, né, com essas invasões dos turcos, dos venezianos e dos árabes, Constantinopla ficou completamente fraca, fragilizada. E em 1453, na verdade, o sultão Mohammed II derrubou as muralhas de Constantinopla e tomou a cidade. Né? Constantinopla era muito protegida. Além de ter uma parte do seu território, entre 3 lados do seu território, sobre as águas, ela também tinha uma enorme muralha que a protegia de invasões. Mas, com o passar do tempo, essas invasões fizeram com que Constantinopla ficasse fraca, fragilizada. E aí, esse sultão, o Mohammed II, acabou derrubando, de fato, né, essa proteção e tomou Constantinopla para si, fundando assim o Império Otomano. Mudou o nome de Constantinopla para Istambul. Bem, então, acho que terminamos aqui, tá? Isso mesmo. Então, gente, vocês viram como surgiu o Império Bizantino, vocês viram a religião do Império Bizantino, as leis que mantinham esse império, tá bom? A tarefa para vocês, certo, vai ser a seguinte. Como vocês responderam à importância do Império Romano para a formação do mundo antigo, eu quero que vocês respondam agora qual a importância do Império Bizantino, certo? A importância de Constantinopla, melhor dizendo, da cidade de Constantinopla,
para a formação do período medieval, certo? Da Idade Média. Qual era a importância que essa cidade tinha no mundo do medievo, na Idade Média? Tá bom? Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.